Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus seja sobre todos, amém? Irmãos, só lembrando aqui a programação da semana, rapidinho. Essa aqui, terça-feira, reunião de oração, e essa quinta vai ser a comunhão nos lares na casa do Everton e da Natália, tá bom? Rua Joinville, 26, casa 2, Cachapuã, São Vicente, beleza? Irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo de 2 Coríntios. Abra comigo no capítulo 6. No final do culto, nós vamos orar pelo ministério infantil. Nós vamos falar sobre a importância desse ministério e vamos orar pelos tios e pelas crianças. Mas agora, antes do estudo, eu gostaria de fazer uma coisa. Ontem nós tivemos a comunhão de casais, né, o jantar de casais, e foi muito lindo, foi uma bênção muito grande. Mas a gente não conseguiria fazer se não houvessem pessoas para organizar, para ajudar, para servir, né? Nada daquela beleza, né, aconteceria, né? E a palavra de Deus fala que nós devemos honrar, né, aqueles que merecem honra. Então, eu queria fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Eu quero que todos que ajudaram ontem ficassem de pé, por favor, no jantar de casais. E nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês. Vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos. Muito obrigado, gente. Que Deus os abençoe, que Deus os retribua abundantemente, viu? Em nome de Jesus. Muito bom. Queridos, todos abriram a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6? Amém? Amém. Então vamos ler. Nós vamos terminar o capítulo 6 essa noite. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 18. Diz assim: não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Pai, muito obrigado pela Tua palavra e obrigado, Deus, por essa porção dessa noite. Deus, nós queremos que a Tua palavra, Senhor Deus, ela é viva e poderosa, mais eficaz, ó Deus, do que uma espada de 2 gumes, que penetra, Senhor, no mais profundo do nosso ser, dividindo alma e espírito, ossos e medulas, Senhor, discernindo as intenções do coração. Senhor, e por essa palavra poderosa, Deus, que a gente pede que o Senhor fale conosco, que o Senhor transforme as nossas vidas essa noite. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui, porque temos fome e sede do Senhor. Todos nós, ó Deus, vencemos muralhas, Senhor, para chegarmos a esse lugar e receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então faz além do que nós podemos pedir ou pensar nessa hora, que o Teu nome seja glorificado essa noite, que o Teu povo seja abençoado essa noite e que o diabo seja humilhado essa noite. Nós oramos te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou fazer uma rápida revisão, tá bom? Aos domingos já há algum tempo estamos estudando a carta de 2 Coríntios e essa carta fala sobre Cristo, nossa suficiência. Cristo, nossa suficiência. E o versículo tema dessa carta é 2 Coríntios 9:8, que diz o seguinte: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. E na semana passada, irmãos, nós
continuando o estudo do capítulo 6, falamos sobre o diploma de Paulo, vocês lembram disso? E a ingratidão dos irmãos em Corinto. E nós vimos que o diploma de Paulo, as credenciais de Paulo, né, o seu currículo foi forjado, né, pelo sofrimento dele, né? As suas credenciais vieram por meio daquilo que ele passou, por meio daquilo que ele sofreu, os apedrejamentos, os naufrágios, né, os açoites, as prisões, os tumultos, e isso era a credencial dele, esse era o testemunho dele, que provava o seu chamado, a sua perseverança na fé em obediência ao que Deus concedeu a ele para fazer. Em contrapartida a esse currículo, né, nós vimos a ingratidão dos irmãos que não reconheciam o trabalho, o sofrimento, a luta que Paulo tinha, a fidelidade de Paulo diante de Deus, né? E nós falamos sobre isso. E essa noite nós vamos falar sobre, nessa porção, né, dos versículos 14 a 18, e a mensagem é essa: é impossível luz e trevas coexistirem. É impossível luz e trevas coexistirem. Se nós apagarmos, todas as luzes desse lugar agora, nós vamos ficar com tudo completamente escuro, né? Totalmente escuro. A única forma, né, de que a escuridão vá embora é se a gente ligar o interruptor, né, acender a luz. Imediatamente, quando a luz aparece, a escuridão vai embora. Você já reparou isso? Ou seja, é impossível no mesmo lugar habitar, existir, coexistir, que é existir junto, luz e trevas. Ou vai existir luz, ou vai existir trevas, porque um se opõe ao outro, certo? Não dá, é impossível. Nossa, mas vamos tentar, vamos fazer alguma coisa para... Não dá, não dá. É uma mistura que não dá para misturar, né? É uma mistura, é algo que não dá para acontecer. Luz e trevas não podem existir conjuntamente, tá bom? Então essa é a mensagem dessa noite. E a porção, versículos de 14 a 18, nós já acabamos de ler. Mas eu só quero que você lembre o nosso propósito ao estudar essa passagem, é o próximo slide. Nós vamos aprender que para nos aproximarmos de Deus, temos que dar as costas para a mentalidade do mundo. Então é exatamente esse o ponto do estudo dessa noite. Nessa passagem, Paulo ele abre o coração aos irmãos em Corinto, ele fala o seguinte: olha, irmãos, vocês precisam cortar esse relacionamento que vocês têm com o mundo. Vocês precisam dizer não para isso. Só que para dizer não para o mundo, para a gente falar, eu não quero a mentalidade que o mundo tem, eu não quero pensar como o mundo pensa, eu não quero agir como o mundo age, para que isso possa acontecer, nós vamos ver nessa passagem que não basta dizer não. Não basta se afastar, é preciso que a gente dê as costas para o mundo e se aproxime de Deus. É exatamente essa a mensagem dessa noite, né? Para que a gente possa mudar a mentalidade, né, do mundo em nós. Não basta você dizer não para o mundo, você tem que dizer sim para Jesus. Você tem que se aproximar de Jesus. Ou seja, não dá para a gente ficar aqui num quarto escuro e falar: eu não gosto do escuro, escuro, vai embora, sai, né? Não dá. É preciso ligar o interruptor, é preciso que a luz venha, e aí tudo muda, tudo bem? Então não basta, né, dizer não, você tem que se aproximar de Jesus. Jesus é o que faz a diferença, Jesus é o único que transforma, Jesus é o único que capacita a gente a andar na vontade de Deus, tudo bem? Então, se você entendeu isso, né, podemos ir agora? Estou brincando, vamos lá. Vamos ver passo a passo isso. Mas antes ainda de entrar no versículo 14, eu preciso dizer uma coisa, gente. Eu quero falar sobre associação, né? Quando você se associa a outro, quando você faz se torna sócio, né? Você se torna participante, uma parceria. Ou um igual, né? Você não tem como ser um igual se a natureza não for igual. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a natureza é quem determina a associação, ou seja,
Semelhança. A natureza é o que determina a semelhança. Funciona com porcos, né? Se você cruzar um porco com uma porca, o que você vai ter? Um porquinho. Bonitinho, né? Mas você vai ter um porquinho. Funciona com ovelhas, né? Ovelha, cruzando com ovelha, vai ter ovelha. Não tem como ter um cavalo, né? Não tem como ter uma outra coisa. Um tatu, né? Um filhote de coelho, né? Não dá. Então, não dá. Então, a natureza, ela vai determinar o tipo, né? Funciona com cristãos nascidos do Espírito Santo também. Então, da mesma forma que funciona com os bichinhos, da mesma forma que funciona com as árvores, um pé de maçã vai produzir o quê? Pera? Não, é impossível. É impossível um pé de maçã produzir pera. Um pé de maçã produz maçã, né? Então, a natureza, ela determina o tipo. E todo cristão nascido do Espírito é alguém que foi separado por Deus, tirado por Deus do mundo para uso pessoal dele. É isso que significa separar ou santificar. A palavra santificação vem dessa separação, né? De tirar para o uso pessoal do Senhor, né? Então, todo cristão nascido de novo, ele foi separado, ele foi tirado por Deus, né? Do mundo para uso exclusivo dele. Então, se tornou santo, se tornou separado. Você hoje, que nasceu do Espírito Santo, é separado por Deus. Você é santo. Por que você é santo? Você é santo porque Deus te separou. Deus te separou para Ele. Isso significa que você é santo. Porque você foi separado por Deus para Ele. Amém? Então, isso é muito legal, isso é muito bom. Então, nós vamos entender exatamente isso hoje, que a natureza, ela quem determina né, a associação, a junção, o tipo. E cristãos que nascem de novo, eles são únicos, né? Eles são um tipo totalmente separado, diferente de todo o resto. Não tem como você confundir, né? Você não tem como confundir. E prestem atenção então no que Paulo vai nos dizer nos próximos versículos. Versículo 14 diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então presta atenção. Paulo, para falar sobre essa diferença do cristão, né, nascido do Espírito Santo, ele faz algumas perguntas para nós. E as perguntas que ele faz aqui, ele fala, olha, primeiro ele diz, não se põe em julgo desigual com descrentes. O que é um julgo desigual? Se você, Paulo ele tira a ideia do jugo lá de Deuteronômio 22:10, quando, na verdade, toda a ideia dele aqui é baseado em Deuteronômio 22:10. Vamos ler Deuteronômio 22:10 juntos para você entender o que Paulo quer dizer com jugo. Não are a terra usando um boi e um jumento sobre o mesmo jugo. Ou seja, Deus havia proibido, né, o homem, o povo de Israel, quando eles iam arar a terra, o campo, que eles não usassem dois animais diferentes debaixo do mesmo jugo. O jugo é aquela trave, aquela coisa de madeira que fica em cima dos animais, né? Geralmente para levar um fardo, um peso, alguma coisa, né? Ou para arar. Então ele está falando, olha, não ponha o mesmo peso, né, em animais diferentes. Um boi e um jumento, por exemplo. Por quê? Porque está errado. Um é mais alto que o outro, um é mais forte que o outro. A natureza é diferente. A natureza é diferente, né? O que um suporta, o outro não suporta. Um é diferente do outro. Então Deus falou assim, isso é proibido. Esse tipo de junção tá reprovado. Não é para fazer. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Não é para fazer. Então Deus havia dado essa ordem já. Então Paulo ele pega a ideia desse jugo desigual e ele traz para os cristãos. Ele fala, olha, não se põe em jugo desigual com o descrente. Então a natureza aqui, ele está falando daquele que nasceu do Espírito e aquele que não nasceu do Espírito. Aquele que é espiritual, aquele que é carnal. Aquele que foi separado por Deus daquele que vive segundo o sistema desse mundo. Então ele está fazendo essa diferença, essa diferenciação entre um tipo e o outro tipo.
E Paulo está falando, olha, você não deve se colocar debaixo do mesmo jugo de alguém que não conhece o Senhor, ou não teme o Senhor, ou não ama o Senhor, ou não serve o Senhor. Paulo está falando, não é bom, não é certo, é diferente. Então Paulo ele pega a ideia lá do Antigo Testamento e ele traz para aplicar no Novo Testamento em relação à igreja. Ele fala, aqueles que creem não podem se colocar debaixo de um jugo igual àquele que não crê. E aí ele pergunta, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Nós nos tornamos em Cristo, Paulo já falou nos estudos anteriores, que nós nos tornamos a justiça de Deus, né? Nós somos a justiça de Deus. E agora ele pergunta, o que tem em comum entre a justiça e a maldade? Porque aqueles que não foram feitos justos ainda, eles continuam como filhos da ira, eles continuam como inimigos de Deus, esse peso espiritual é muito grande. Aos olhos do mundo, né? Quanto mais afastado do Senhor, menos valor você dá para as coisas de Deus, para a palavra de Deus ou para as coisas espirituais. Quanto mais afastado de Deus, né? Pouco você vai se importar pelas coisas espirituais. Mas quanto mais próximo de Deus você está, quanto mais desejoso de caminhar, aprender e viver com Deus, mais você vai valorizar as coisas de Deus, a palavra de Deus, a comunhão com Deus, o que Deus pensa, o que Deus quer, como Deus age, tudo isso interessa, tudo isso você se importa. E nós estamos aqui porque nos importamos, amém? Nós nos importamos o que Deus quer de nós, como Deus pensa. Então, quando Paulo fala, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ele está falando de duas coisas que se opõem. Duas coisas opostas, como luz e trevas. Como duas coisas que não têm como coexistir. Como entrar em uma associação, em conjunto. Não dá. Uma coisa dá a mão para a outra. A maldade e a justiça. Não dá. E ele faz outra pergunta. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Como a gente falou na mensagem do estudo dessa noite. Então, a luz e as trevas não tem como andar de mãos dadas. Né? Não tem como elas serem amigas, não tem como elas serem um bom relacionamento. Porque quando tem a luz, as trevas vão embora. Quando a luz vai embora, né, as trevas chegam. Então, elas nunca se encontram. Elas nunca podem ter comunhão, porque elas nunca se encontram. Elas nunca se encontram. Então não tem como elas serem comunhão. Então Paulo ele faz essas duas perguntas para que eles entendam essa questão do jugo desigual e dessa associação com aqueles que não temem e não creem no Senhor. Agora a pergunta que eu faço é, como que eles estavam se associando a descrentes? Primeiro, eles estavam dando ouvidos àqueles que vinham de fora, falando que no nome do Senhor, né? E eles falavam coisas que não tinham nada a ver com a palavra de Deus, eles afastavam, né, esses irmãos, né, até da amizade com Paulo, eles ficaram contra Paulo. Então a gente sabe que eram pessoas maldosas, eram realmente más, porque elas não tinham intenção nenhuma de abençoá-los, né, senão de trazer divisão, de causar o terror. Então eram pessoas maldosas, eram pessoas que não temiam o Senhor, e Paulo está falando, olha, vocês têm se associado às pessoas erradas. Mas Paulo fala isso para a igreja de Corinto porque a igreja em Corinto amava se associar com pessoas erradas. Eles achavam que tudo bem. E a princípio pode parecer tudo bem, né? De forma humana, o que tem, né? O que tem? Qual o mal que tem, né? Eu sou a luz, né? Eu vou brilhar, né? Eu vou ganhar. Muitas vezes em relacionamentos acontece muito, né? Não, eu conheço o Senhor, mas o que é mais fácil? Você que está num lugar mais alto, puxar quem está num lugar mais baixo, quem está num lugar mais baixo, puxar você que está lá no alto, né? É bem lógico, né? E eles estavam se associando com essas pessoas e Paulo fala, errado, vocês estão dando, porque eles não estavam apenas se associando no sentido de estar perto, porque isso é uma questão muito importante para nós, tá? Prestem muita atenção nisso. Por quê?
Porque Paulo falou que nós somos embaixadores de Cristo na terra, e não dá para você ser um embaixador de Cristo sem se relacionar com as pessoas. Como que você vai salgar? Como que você vai ser luz? Como que você vai ser bênção para elas? Como que você pode ser referencial para as pessoas se você não tem contato com elas? Se não tem relacionamento nenhum? É impossível, né? Então, não é no sentido relacional que Paulo está falando. É no sentido de associar comprando as ideias. Entendeu? Então Paulo está falando de como o pensar do mundo é exatamente isso. Os irmãos em Corinto estavam tomando para si o modo de pensar desses homens ímpios. E eles achavam, não, que mal tem pensar desse jeito? Né? Hoje em dia está muito em moda o feminismo, né? É direto nessas ideias, né, feministas, né? E é um lixo, né? Se você vê as coisas, só tem sujeira, nojeira, coisa que é totalmente o pensamento oposto ao pensamento da Bíblia, ao pensamento de Deus. O pensamento de Deus para um casal é o oposto, é luz e trevas, é gritante. Quanto mais perto do Senhor, mais claro você vê a diferença. Mas quanto mais longe do Senhor, menos você vê a diferença. E infelizmente a gente encontra pessoas que já confessou o Senhor um dia, mas que hoje estão defendendo bandeira de feminismo aí, né? Totalmente longe, totalmente cega, né? Espiritualmente cega. Bom, mas é muito importante a gente entender que Paulo ele não está falando sobre essa coisa de estar presente, porque senão a gente teria que sair do mundo, né? E não tem como a gente sair do mundo. Mas é importante vocês entenderem que o que está falando aqui é a mentalidade, o modo de pensar. O nosso modo de pensar não deve ser igual ao modo de pensar do mundo. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina que a nossa mente tem que ser lavada, ela tem que ser renovada pelo lavar da palavra de Deus. A nossa mentalidade muda à medida que a luz entra, que a palavra de Deus entra, e a gente começa a enxergar do ponto de vista celestial. É assim que Deus pensa, assim é certo, assim é bom, agora sim. E aí nossas atitudes só podem mudar depois que a nossa mentalidade muda, né? Então, muitas vezes a nossa atitude não mudou ainda porque nós somos teimosos e continuamos pensando como o mundo, ou como costumávamos pensar antes de conhecer Jesus. Então nós precisamos da palavra de Deus para que ela possa lavar nossa mente, renovar nossa mente e a gente possa agir de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então isso é muito importante para nós, e é isso que Paulo deseja que eles entendessem, que nós desejamos entender também. Então a gente sabe que um outro modo muito comum de você adquirir o pensamento do mundo é o modo de se unir numa união conjugal, né, com um descrente, né? E esse é um julgo muito desigual, né? Porque um vai querer buscar ao Senhor, estar em comunhão, ler a palavra, né, valorizar, apreciar aquilo que o alimenta espiritualmente. O outro não tem a mesma visão, não tem o mesmo entendimento e não tem a mesma fome, não tem a mesma sede, né? Isso é bom para você, né? Mas para mim não. Para mim eu quero ficar aqui vendo televisão e eu estou bem assim. Então são expectativas completamente diferentes, né? E se as expectativas são diferentes, as atitudes vão ser diferentes. E não tem como você ter um casamento abençoado, nossa, um casamento cheio, né, do fluir da vontade de Deus, se colocando debaixo de um jugo desigual com o descrente, né? Você vai estar limitado, preso, você não vai conseguir ter o mesmo fluir, né? Então, esse é um modo grande, é um meio pelo qual esse princípio deve ser aplicado, né? Não se unir a uma pessoa que não teme a Deus, não ama a Deus e não deseja buscar a Deus. Mas existem outras formas de você se associar também a uma pessoa que pensa completamente diferente da forma que Deus pensa, né? Eu conheci alguns irmãos que eles associaram, né, com pessoas que não temiam a Deus em negócios. Aí você fala, nossa, mas até nisso dá problema, né? Porque um queria roubar, queria tirar lucro, ter lucros desonestos. O outro falou, não, eu não vou fazer isso. Bom, aí não deu, por quê?
Não deu, tive que quebrar a associação. Por quê? Porque a luz e trevas não coexistem. Não dá a mão uma para a outra. E a gente pode tentar de várias formas, vários tipos de associação, onde você que é luz, que nasceu do Espírito, vai dar a mão para quem está nas trevas e você vai se decepcionar, porque quando a luz entra, as trevas vão embora. Não tem como luz e trevas andarem juntas, não tem como terem comunhão, não terem como haver esse tipo de associação. Você pode tentar, e tantas vezes que você tentar, você vai se decepcionar, né? Então, poupe tempo, poupe trabalho, creia na palavra de Deus, aplique a palavra de Deus, peça a Deus sabedoria para aplicar a palavra dele. Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Tem como? Não, né? 2 pessoas andarem juntas, só que uma quer ir para cá, outra quer ir para lá. Não dá, né? Não, é impossível 2 pessoas andarem juntas se elas não estiverem de acordo, né? Não haver um comum acordo. Então é muito sério, né? 2 Pedro 1,4 diz assim: dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, a nossa natureza hoje, ela é divina. Nós fazemos parte de Deus, nós nos tornamos parte de Deus, porque somos o corpo de Cristo agora. Então, Deus nos associou a Ele, Ele se tornou um conosco. Então, nós somos luz, nós somos agora separados, nós somos esses embaixadores no céu da terra, né? A menos que a gente não tenha nascido de novo, essa é a nossa natureza nova. Nós somos participantes da natureza divina. E não tem mais como a gente se misturar com trevas mais. É simplesmente uma questão de impossibilidade, não uma questão de tentativa. É uma questão de ser impossível agora. Tudo bem? Tudo bem? Então, vocês entendem que essa associação é o modo de pensar, né? Não dá mais para a gente ter o mesmo modo de pensar que o mundo tem. Romanos 12:2 diz o seguinte, podem frisar isso, tá? Esse versículo é muito importante para nós. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente poder provar e comprovar, nossa, experimentei, nossa, é bom mesmo. Provei e comprovei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que a gente possa fazer isso, a nossa mente tem que mudar, tem que haver uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança de mente, né? E a gente vai estar no mundo sem pertencer ao mundo, e a gente vai influenciar o mundo sem ser influenciado pelo mundo, né? Esse poder só é possível ao que nasceu de novo, né? Ao que tem o Espírito Santo de Deus e que ama a Deus. Não tem como, né, isso ser possível de outra forma. E 2 exemplos que eu coloquei aqui de estar no mundo sem pertencer ao mundo é como aquele navio que está em alto mar, né? Ou seja, ele está na água, mas a água não pode estar nele, né? Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós, né? O navio está na água, mas a água não pode estar nele. E também tem essas garças, vocês já viram? Essas garças, não é garça, né? Mas eu não sei como se chama, né? Elas parecem uma garça. É um pássaro branco que vivem nos canais, né? Aqui na Jovino de Melo tem, né? Elas vivem nos canais. E aí os pés delas ficam bem sujos, mas as penas continuam branquinhas. Vocês já repararam isso? Somos nós no mundo, né? Nós estamos no mundo, mas nós não nos contaminamos com o mundo, né? Como isso é possível? A graça de Deus, né? Na nossa vida. E é possível porque é espiritual isso.
Bom, 1 Coríntios 15, 33, né? É claro que a gente pode estender esse cuidado, né? Não só no casamento e negócios, mas amizades também, né? Cuidado, muito cuidado com as amizades. Olha só o que 1 Coríntios 15, 33 diz. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Devemos tomar cuidado, né? Tudo bem de ter vários amigos que não conhecem o Senhor, porque você afinal quer influenciá-los, não é com a mentalidade de Deus, com o amor de Deus, você quer fazer diferença na vida deles, mas muito cuidado para que isso não se torne, em vez de você influenciá-los, eles te influenciarem, né? Muito cuidado, porque as más companhias, elas corrompem os bons costumes, tá bom? E quando você vê, você já está andando no mesmo caminho, né? Imitando a conduta deles, né? Como o Salmo 1 diz, né? E se assentando já na roda dos escarnecedores. Então, muito cuidado para saber que você está lá com uma missão, né? E não para cego espiritualmente. Mateus 5, de 13 a 14, diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Eu amo esse versículo. Sabe por quê? Esses versículos. Porque ele diz aqui, ó, vocês são o sal da terra. Ele não fala, ó, vocês vão ser o sal da terra. Se você nasceu de novo, se você nasceu do Espírito, você é sal da terra. É simplesmente uma questão de natureza. É quem você é. Se você nasceu do Espírito, você é o sal da terra. O que o sal faz? O sal conserva, o sal dá sabor, né? Então, por isso fala, você é o sal da terra. Se você não estiver cumprindo a sua missão, a sua função de sal, não serve para nada. Não serve para mais nada. Então, nós temos que estar sintonizados, entendendo que a nossa missão é salgar, é fazer diferença, é dar sabor, né? E aqui também fala, vocês são o quê? A luz do mundo. Vocês podem ser a luz do mundo. É isso que está falando? Não. Se você nasceu de novo, você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Onde quer que você esteja, onde quer que você vá, você é a luz do mundo. E aí ele fala, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Você já imagina uma cidade construída no monte. Uma casa no monte já é impossível de ser despercebida, né? Imagina uma cidade construída no monte. Todo mundo que passa vê, porque ela está num lugar alto. É impossível você não ver, não notar, não perceber uma cidade construída num monte alto. Assim é o cristão como luz no mundo. Não tem como as pessoas não perceberem quem você é, qual a sua nova natureza. Está na cara. Eu falo que crente é figura carimbada, né? Parece que está escrito na testa, né? Crente, cristão, creio em Jesus, amo Jesus. As pessoas sabem, as pessoas identificam. Como? Não sei. É espiritual isso. Mas elas percebem. É impossível. Não dá para esconder uma cidade construída sobre um monte. Eu amo isso. Então, os irmãos em Corinto, eles estavam totalmente cegos. Eles pensavam que tudo bem esse tipo de associação, esse tipo de amizade, esse tipo de... o que tem pensar dessa forma? O que tem agir dessa forma? E eles estavam totalmente carnais, perdendo a bênção de Deus, porque eles estavam escolhendo agir como o mundo age, ou pensar como o mundo age, né? Que leva, consequentemente, a agir como o mundo age. Então, o versículo 15 diz, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente. Então, Paulo ele continua a fazer perguntas para a gente refletir nesse contraste, tá? Então, ele pergunta, que harmonia entre Cristo e Belial? Cristo nós sabemos quem é, e Belial quem é? O Antigo Testamento usa a palavra Belial para falar sobre maldade, impiedade, e aqui, essa palavra Belial está substituindo Satanás. Então, Paulo está sendo muito direto, a estilo, né, a lá Paulo mesmo,
Que harmonia, que harmonia há entre Cristo e Satanás. Um é o oposto do outro. E ele quer, com essas perguntas, que os irmãos pensem e mudem a atitude de pensar, a atitude depois de mudarem o pensamento. Então não tem harmonia entre Cristo e Belial. Que há de comum entre o crente e o descrente? Seres humanos, mas um foi perdoado. Um é embaixador do céu, um é filho de Deus, herdeiro dos céus. O outro é inimigo de Deus. Não há nada em comum. E a gente precisa tomar muito cuidado, viu, irmãos? Porque é muito fácil para nós tomarmos para nós ídolos, né? Ídolos. A gente não sente, a gente não percebe, mas é fácil, né? O dinheiro pode se tornar um ídolo, o trabalho pode se tornar um ídolo, a família se tornar um ídolo, o filho se tornar um ídolo. Qualquer desejo do coração pode se tornar um ídolo para nós, né? E isso é muito sutil, né? Isso é muito sutil. E os irmãos em Corinto, eles tinham esse grande problema de tomar ídolos para si. Qualquer pessoa mais legal que chegava no pedaço, eles se encantavam e passavam a seguir essa pessoa. Havia eles não se preenchiam em Cristo, então automaticamente eles ficavam vulneráveis para qualquer um que quisesse tirar vantagem deles, né? E isso é real, né? A gente sabe disso. Se a gente não se encher com Jesus, alguma coisa, né, vai chamar a nossa atenção. Se nós não estivermos adorando a Jesus, a gente com certeza vai estar adorando alguma coisa. Já reparou? Se a gente não estivesse adorando a Jesus, a gente vai estar adorando alguma coisa. Para e pensa, os momentos que você esteve afastado, o que você adorava? Um ídolo, né? Um ídolo. Alguma coisa você gastava dinheiro, tempo, dedicação, né? Alguma coisa. Nem que fosse o próprio ego, né? Que é o maior ídolo que a gente pode ter. Então a gente tem que tomar cuidado, porque esses irmãos, eles estavam muito desprotegidos, porque eles estavam longe da palavra e da vontade de Deus, tá bom? E aí qualquer um que chegava roubava o coração deles. Então, muito cuidado aonde está o seu coração. Provérbios 17:9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sabia disso? O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Cuidado quando você ouve alguém, olha, confia no coração. Deus me livre, né? Porque o coração é a coisa mais enganosa que existe, né? Você não ouve esses conselhos às vezes? Ai, siga seu coração. Falei, caramba, tá amarrado, né? Tá repreendido isso aí. Seguir meu coração, eu tô frito, porque não há nada mais enganoso, né, do que o meu coração. Então, assim, a gente não se vale pelo coração, tá? A gente se vale pela palavra de Deus. O coração é enganoso, engana muito a gente. Mateus 6:21 diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, a palavra coração aparece no outro sentido, mas é muito importante esse versículo, porque nosso coração, ele vai atrás daquilo que ele deseja. O nosso coração vai atrás daquilo que ele cobiça. Nossos esforços, nosso empenho, nossa dedicação, a nossa adoração, vai sempre ir atrás daquilo que o nosso coração quer. Que o nosso tesouro, irmão, seja o Senhor Jesus. Porque se Jesus for o nosso tesouro, o nosso coração vai desejar Ele, vai querer Ele. Mas se Jesus não for o nosso foco, o nosso desejo maior, nosso coração vai fazer uma peça na gente. E ele vai nos enganar, porque ele vai correr atrás de alguma outra coisa. E a única forma da gente proteger nosso coração, irmãos, eu vou voltar a falar, é através da palavra de Deus. É ela que lava. O mundo te ensina uma coisa, a televisão vai te ensinar uma coisa, as revistas vão te ensinar alguma coisa. E você vai
naturalmente, né? Comprando as ideias, os pensamentos, a forma de pensar, a forma de agir, e a gente vai assimilando, vai aprendendo, vai cultivando. E como que a gente pode se livrar disso? A palavra tem que mudar, a palavra tem que entrar, a luz tem que entrar, a mudança tem que acontecer e só acontece pela palavra. Então, você precisa fazer disso uma prioridade na vida. Todos nós precisamos, nós precisamos. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. A gente tem que se encher da palavra, se entupir da palavra. Sabe como uma esponja de louça encharcada de água? Tem que ser a gente cheio da palavra. Cheio da palavra. Habite abundantemente a palavra no seu coração. Porque quando você abrir a boca é a palavra que vai sair. Você vai viver a palavra de Deus. Então não tem outra forma, irmão. Para eu e você se proteger do pensamento do mundo e consequentemente das atitudes do mundo, só tem um caminho. Deixa a palavra entrar. Venha aos estudos, estude em casa, leia a Bíblia, medite a Bíblia, decore a Bíblia, se encha da palavra de Deus. Versículos de 16 a 18. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, no versículo 16, Paulo ainda faz mais uma pergunta para reflexão. Qual o acordo, né? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Templo de Deus se refere a nós. Nosso corpo é o templo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E ele contrasta, né, o templo de Deus e os ídolos, né? Essas coisas que nós corremos atrás, que o nosso coração cobiça, né? Essas ideias, muitas vezes, que se opõem à vontade de Deus. E o nosso coração vai atrás. Então não há acordo. Uma coisa repulsa a outra. E aí ele explica, porque nós somos o santuário do Deus vivo, como disse Deus. E aí ele vai usar várias passagens do Antigo Testamento para passar a ideia de que nós temos que fazer aquilo que eu falei no começo. Não basta, né, dizer não para o mundo. Você tem que dar as costas e se unir a Deus. E ele vai falar isso agora. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. Frise bem essa palavra, e eu os receberei. Porque isso implica que para que o Senhor te receba, você deve desejá-lo. Certo? Eu vou receber você, o Senhor está falando. Olha, eu estou aqui. Eu estou te esperando, meus braços estão abertos. Se você vier, você vai ser bem recebido. Então não adianta você falar, não, eu quero Deus, eu amo Deus, nossa, Deus é tudo para mim. Mas você está longe dele. Para que o Senhor te receba, você deve desejá-lo. Você deve buscá-lo. Você deve se lançar nos braços dele. Amém? É isso. Esse é o desejo de Deus. E lhe serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A palavra Todo-Poderoso só aparece em 2 lugares no Novo Testamento, aqui em Apocalipse. Deus é o Todo-Poderoso. Irmãos, eu quero falar uma coisa, para a gente mudar o pensamento, a palavra de Deus, ela lava e ela transforma. Isso é algo espiritual. Você não tem como pensar, qual é a lógica disso? Não vai por esse caminho, tá? Porque a fé, ela está acima da lógica, acima da razão. Pela lógica, Satanás, ele fala assim para você, olha, você é um pecador, hein? Não tem jeito não, olha, você acerta uma, erra 3, nossa, desiste, né? Se eu fosse você, eu desistia. Essa é a lógica, né? A lógica é usada para o diabo para te desencorajar, né? Para fazer você ficar onde está, né? Ou pior, né? Para você se afundar mesmo. É isso que a lógica faz, é isso que Satanás usa, ele usa a lógica, tá bom? Então, a gente vive acima da lógica. A gente não vive sem a lógica, né? Nosso culto é racional,
a gente sabe o que quer, a gente quer o Senhor, a gente quer a palavra de Deus, mas a gente vive acima da lógica. Nós vivemos pela fé. Nós não vivemos por vista. Nós não vivemos pelo que todo mundo vive. Nós não fazemos o que todo mundo acha legal fazer. Não. Nós vivemos acima disso. Nós vivemos pela fé. A fé é o que faz a gente olhar para nós e falar: Deus tem um plano melhor para a minha vida. Olhar para mim e falar: olha, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Isso é fé. Isso é andar acima da lógica. Isso é andar acima daquilo que é comum entre todos. Aquilo que é ordinário. A fé nos faz andar extraordinariamente. A fé nos faz andar acima do normal, acima do comum, acima acima de tudo. A fé nos leva a desfrutar da vontade de Deus, do melhor de Deus para nós, irmãos. Então, meu desejo nesse estudo é fazer-nos parar um pouco e refletir sobre isso e falar: Deus, eu tenho andado de que forma? De que forma eu tenho andado? Qual tem sido a minha comunhão, né? Meus pensamentos, o que tem norteado minhas atitudes? Que tipo de pensamento eu tenho cultivado? É aquilo que a televisão me fala? É aquilo que determinadas pessoas me falam? Ou não? Ou é o que a tua palavra tem lavado, tem mostrado, tem trazido convicção para mim? Porque esse é o caminho que eu quero andar, Senhor. Amém? Esse é o caminho que nós queremos andar. Eu vou ler somente as passagens que Paulo usou. Paulo era um homem cheio da palavra de Deus, né? Ele ia falar uma coisa, ele trazia, e ele só tinha o Antigo Testamento. Nós somos privilegiados de ter o Antigo e o Novo, né? Mas ele trazia as aplicações espirituais baseado no Antigo Testamento, e ele sabia aplicar perfeitamente. Isaías 52:11 foi o primeiro versículo que ele usa, diz assim: afastem-se, saiam daqui, não toquem coisas impuras, saiam dela e sejam puros, vocês que transportam os utensílios do Senhor. Ezequiel 20, versículo 34 e 41, trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras, para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte e com ira que já transbordou. Eu as aceitarei como incenso aromático quando eu os tirar dentre as nações e os ajuntar dentre as terras pelas quais vocês foram espalhados, e me mostrarei santo no meio de vocês à vista das nações. Então, essa é a vontade de Deus, se revelar santo no nosso meio, né? No meio do seu povo separado. E Israel estava deixando o exílio para voltar para a sua terra. E Paulo ele usa esses versículos para mostrar: olha, assim somos nós que deixamos o mundo para nos unir a Cristo. Assim como a nação de Israel estava deixando o exílio para voltar para a sua terra, nós, como cristãos, nós deixamos o mundo para trás para habitar com o Senhor, para morar com o Senhor, para ser um com o Senhor, para ter o mesmo tipo de pensar e de agir do Senhor. E algo muito importante que eu pus aqui é: Jesus ele rejeitou o tipo de separação que os fariseus tinham. Os fariseus eram uma classe religiosa em Israel que eles falavam que, olha, nós somos muito santos, nós somos muito separados. Só que o tipo de separação deles é que eles faziam assim: nós somos melhores do que todos vocês. E eles se colocavam num patamar mais elevado, julgando todos os outros como pecadores e lenha para o inferno. Só que eles mesmos criavam regras que eles não cumpriam. Então esse tipo de santidade, esse tipo de santificação foi reprovado por Jesus. Jesus falou: não é uma separação de aparência que eu quero. Não é. Esse tipo de separar por aparência, para parecer santo, errado. Não é isso. É muito fácil. Esse modo de separação é fácil, né? Você cria as suas regras, né? Ou num grupo, as regras que você gosta, que você quer fazer, e aqueles que não se conformarem a essas regras são mais pecadores do que você.
e você se acha o santo, né? O santificado, o separado. E Jesus reprovou isso, falou, não é esse tipo de separação que eu quero, não é esse tipo de separação que eu desejo. E também, que essa é a separação da hipocrisia. E o tipo da separação que Deus espera de nós, qual é? Ela é interna. É uma separação que começa no modo de pensar. Então não tem como nós demonstrarmos ou exteriorizarmos a nossa santificação, a menos que ela tenha ocorrido primeiro aqui dentro. Eu creio que o modo de pensar de Deus é o correto, e eu quero aprender a pensar como Ele. Isso é conversão. Esse é o tipo de separação que Deus espera de nós. E a gente vai buscar no Senhor, Deus, eu sou leigo, eu sou ignorante, me ensina. Se o Senhor não falar 10 vezes a mesma coisa, eu não vou aprender. Eu me conheço. E eu sou sincero diante de Deus. É desse tipo que eu oro. É uma dica, né? Você pode orar assim também. A menos que você seja mais esperto que eu. Mas eu falo, Deus, diante da tua sabedoria, diante da tua glória, diante da tua santidade, diante do teu poder, eu não sou nada. Eu sou um lixo. Eu preciso do Senhor. Me ensina, me capacita, me ajuda. Se o Senhor não me levar no colo, eu não vou conseguir andar. E é maravilhoso isso, irmãos. É muito bom. Porque é isso que Deus quer. Deus quer essa intimidade, essa sinceridade. Ele quer se mover através de nós. Ele quer se mostrar forte na nossa fraqueza. E é isso que a gente deseja. E eu quero só enfatizar como Jesus, ele estava no mundo, fez diferença no mundo, mas sem se deixar contaminar pelo mundo. As pessoas, pecadores de todos os tipos, corriam para Jesus. Amavam Jesus. Menos os hipócritas fariseus, eram os únicos que não gostavam de Jesus. Os que viviam pela aparência. Mas todos os que reconheciam as suas misérias, sua pecaminosidade, todos esses encontravam espaço próximo a Jesus. Não é lindo isso? Deus quer que a gente seja sal. Deus quer que a gente seja luz. Deus quer que a gente influencie. Mas a gente não pode se perder na missão. Amém? Algum versículo mais aí? Jeremias 31:9. Esse é outro versículo que Paulo usa no final. Voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio a consolações. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Mais um. Então isso aqui é bem importante, gente. Como diferenciar santificação de salvação? Isso é muito precioso. Salvação significa compartilhar a vida do Pai. Você estava morto e agora você vive, né? Isso você está compartilhando da vida do Pai, da vida de Deus. Então agora você é salvo, porque você tem a vida de Deus em você. Amém? Isso é salvação. E santificação significa compartilhar o amor do Pai. Então uma coisa é você ter a vida do Pai em você. Outra coisa é você dividir o amor do Pai que há em você. Então, nós como cristãos, né, nós fomos justificados na cruz, no momento que nós cremos em Jesus, nós fomos salvos. De pecador destinado ao inferno a filho de Deus. Aleluia. Mas agora existe um processo de santificação, que é o agir do Espírito Santo em nós, nos trabalhando no nosso coração, moldando o nosso caráter, nos fazendo aprender o pensamento de Deus, para que as nossas atitudes sejam de acordo com Deus. Esse processo se chama santificação. É um processo à parte da salvação, mas só tem a santificação quem provou da salvação. Quem não provou primeiro da salvação, não sabe, não faz a mínima ideia, e eu estou falando grego, sobre santificação. Mas para quem provou,
da salvação, tudo que nós falamos aqui faz sentido. Tudo que nós falamos aqui, eu quero, eu desejo. É isso aí. Essa é a minha vontade. Ser transformado, ser convicto pelo Espírito Santo de Deus a cada novo dia. Avançar na vontade de Deus. Esse é o meu desejo. Porque isso fala da nossa nova natureza. O desejo da santificação prova que nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. O desejo de ser transformado, de ser santificado, de ser separado cada vez mais, é só uma indicação de que nós já provamos da salvação de Deus. Amém? Isso é tão precioso, irmãos. Isso é tão precioso. Isso é muito, muito precioso. Então, o chamado à pureza e à santificação é uma consequência desse amor de Deus, dessa vida de Deus fluindo dentro de nós. E eu digo até um fruto da reconciliação com Deus, né? Quando você é reconciliado com Deus, o fruto que gera é essa santificação. E algo muito lindo aqui que eu preciso falar também. Em nenhum lugar a palavra de Deus ela fala que você é beneficiado com um aspecto da redenção e outro não, né? Por exemplo, pensa num benefício que a redenção te trouxe. Redenção foi o resgate, né? Você era escravo de Satanás, né? Você vivia cego, morto espiritualmente, né? Escravo mesmo, você não tinha noção espiritual nenhuma, você estava cego. Mas aí Jesus na cruz, ele pagou o preço para te comprar para ele, pagou com a própria vida, com o sangue e o corpo dele, ele pagou o preço do teu resgate. Então você que estava no terreno do inimigo, preso, você foi liberto pelo sangue de Cristo, pelo corpo de Cristo. E essa redenção, esse preço que foi pago por você, te trouxe muitos benefícios. Me cita um benefício, por exemplo. A vida eterna, né? A vida eterna, agora você tem a vida eterna, isso é um benefício. Me fala em outro benefício, bem alto. Libertação, né? Libertação é um benefício. Hoje nós somos livres, estávamos presos, agora somos livres, né? E você pode dar vários e vários benefícios que essa redenção te trouxe. E é um pacote. Você não tem como falar, ó, você foi remido. Jesus pagou por você, você é dele agora. Só que agora você só pode comer esse pouquinho. Não! Todos que foram remidos, todos que foram resgatados, provam do banquete completo. Todos que foram remidos têm à sua disposição o banquete completo. Todos os benefícios. Você não é privado de nenhum benefício. Você que foi remido, comprado pelo sangue de Cristo. Então, você não tem só o benefício da salvação. Você também tem o benefício da santificação. Amém? Se você foi remido, você tem o banquete completo. Você tem a salvação e você tem também a santificação. Louvado seja Deus. Um outro pensamento importante em relação a isso. Não dá para nós dizermos que aceitamos o perdão de Deus e negarmos a santificação. Não é? Ah, não, eu fui perdoado por Deus. Eu fui perdoado por Deus. Ah, mas eu vou continuar andando conforme meus próprios pensamentos. Isso é uma coisa que é antagônica, é luz e trevas, não existe. Todos os que provaram do perdão de Deus, eles têm agora esse desejo de mudar o pensamento. De mudar o pensamento. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque não faz sentido esse estudo se você ainda não provou do perdão de Deus, se você ainda não provou da salvação de Deus. Eu sei que nós temos aqui um grupo pequeno, talvez todos já provaram, né, dessa presente da salvação, mas eu quero que você reflita, né, eu quero que você entenda isso. E
Se você já provou da salvação, amém, que você possa aumentar o apetite pela santificação e pedir para Deus, né? Deus, se eu estou com o fastio da santificação é porque eu estou me enchendo muito com os pensamentos do mundo, né? Então, é a hora de mudar isso agora, pede a Deus agora. Mas talvez você, sei lá, de alguma forma achou tudo isso muito legal, essa coisa de igreja, de Jesus e tal, mas você ainda não provou do presente da salvação, né? Da vida do Pai. E eu quero dar a você a oportunidade essa noite, tá bom? Eu quero que você, diante de Deus, possa entregar teu coração para Ele e falar: Deus, eu quero experimentar da bênção da salvação hoje à noite. Eu me recuso a sair daqui sem experimentar esse presente, que é a tua salvação para mim. Amém? Então nós vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque tua palavra ela é poderosa, Senhor. Tua palavra é maravilhosa. Nos ajuda a nos deleitar na tua palavra, nos ajuda a nos deleitar aos teus pés, nos ajuda, Senhor, a ter cada dia mais fome e sede da tua vontade, da tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos lavou essa noite com a tua palavra, Senhor. O Senhor tem transformado a nossa mentalidade, Senhor, com a tua palavra, Senhor. E eu oro, Deus, que todos nós saiamos daqui diferentes do modo que entramos, que todos nós saiamos daqui, Senhor, falando: Deus falou comigo, Deus falou comigo. A palavra de Deus trouxe vida ao meu coração. Eu oro, Deus, que todos saiam daqui, Senhor, com esse toque renovador do Espírito Santo. Senhor, nós podemos nos sentir longe de Ti, Deus, milhas, léguas distantes, Senhor. Mas no momento que a Tua ovelha ouve a Tua voz, Senhor, ela entende que o Senhor nunca nos deixou. Mesmo quando nós nos distanciamos, o Senhor sempre se manteve perto, Senhor. Deus, eu oro que essa noite, Deus, todos saiam daqui, Deus, impactados pelo Teu toque, Deus, pela ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, Senhor, em cada coração. Eu Te louvo, Deus, e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos servir a ceia. Ao receber, aguarde para que todos possamos tomar juntos.